Opa, aí galera, beleza? Galera, eu estou aqui com uma pessoa que conheci recentemente, na verdade, representando o grupo Impérios Sagrados, que tem acho que uma grande novidade, uma proposta muito interessante, muito inteligente, que gostaria de estar tratando. E nada mais, nada menos, estou com o CEO desta companhia, Christian Abreu de Quevedo. Por favor, Christian. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou o Christian Abreu de Quevedo e a minha função é ser artífice de vidas, ou seja, eu gosto de ajudar as pessoas a serem protagonistas das suas histórias, não importando quais dificuldades elas estejam passando no momento. Então, eu sou um artífice de vidas. Tudo bom? Bem, graças. Bom, eu quero agradecer por você ter cedido um tempinho do seu horário, que a gente sabe, é uma agenda corrida, tem muitos projetos, nós temos aí uma coisa muito bacana que está sendo divulgado e faço questão de poder abrir esse espaço para ajudar a lançar esse projeto. E, bom, antes gostaria que você se apresentasse ao público, lembrando ao público, sempre se inscrevam, curtam, espalhem, compartilhem, também se inscrevam no canal deles, que vale a pena. Bom, eu sou o Christian, então, como eu estava dizendo, sou o CEO da Impérios Sagrados, que é a primeira startup literária do Brasil. Nós também participamos do Hackathon Internacional da NASA, ficamos em 17ª colocação, no internacional foi bem bacana. Provamos, então, que a literatura, tecnologia e inovação podem estar unidas e aliadas. É muito bacana poder falar também de educação, da literatura como um todo. E como startup literária, a Impérios Sagrados, ela adapta os romances de minha autoria para outras mídias, desde bienal, card game, sistema de jogo, e logo mais uma nova safra, digamos assim, de romances pintando por aí. Uhum. Legal. Bom, antes é bom a gente frisar, né? Eu sempre faço essa pergunta de praxe, como que você realmente começou a Impérios Sagrados e onde se inspirou na construção desse universo? A Impérios Sagrados, né, é o nome de um sistema de jogo de RPG, de roleplay game, então um jogo de interpretação de papéis. Eu comecei a jogar quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos. Nós vamos quase 25 anos aí. E com o tempo, nós paramos de jogar outros RPGs, por exemplo, Dungeons and Dragons, Vampiro à Máscara, 3DT, e começamos a focar mais em desenvolver o sistema Impérios Sagrados. Tá? A primeira mesa de jogo, ela durou em torno de quase 3 anos e meio, mas o pessoal foi embora da minha cidade natal de Passo Fundo, fiquei sozinho lá, e só que não parei de jogar o sistema Impérios Sagrados. Né? O que aconteceu foi que existe, então, até hoje, a mesa de jogo Impérios Sagrados há mais de 24 anos, quase 25 anos, com uma história linear e retilínea. Já se vão mais de 200 jogadores ao longo desses anos todos, passaram pelas minhas mãos. Né? E a mesa original joga bem eventualmente, agora, claro, cada um espalhado em canto do mundo, né? Então é um pouco mais complicado. Mas, fundamentalmente, Impérios Sagrados é, em primeiro lugar, uma mesa de jogo de RPG, de roleplay game, e depois disso, com a escrita dos romances, aí também comecei a ver um outro lado da Impérios Sagrados enquanto uma startup que poderia levar um diferencial de também tecnologia enquanto apps, mas tecnologia na educação mesmo, aliando a literatura também junto com a educação. Interessante. Quer dizer, no caso, começou com uma linha voltada a games, no caso, uma linha mais tradicional, que Role Play Games, ou RPG, é um gênero que não era tão difundido como é hoje em dia. Para quem começou, no meu caso, na década de 1990, né? Olha, é muito complicado. O RPG estava chegando, ele chegou, o Roleplay Game, pelas mãos da Devir Livraria. Conheci muito Douglas Quintas Reis, fundador e sócio da Devir Livraria. Infelizmente, o Douglas Quintas Reis faleceu em 2017. Era muito próximo assim, a ele. E tive um trabalho junto com a Devir, só que não um trabalho remunerado, né? Um trabalho de espalhar o RPG, falar de educação, né? Fazendo o que eu gostava como era um hobby. Era um hobby. Hoje é um hobby, mas é um hobby rentável. Entendi. Ou seja, você transformou, a gente sempre fala, um limão da limonada. Uhum. Exato. Uhum. E tem umas pessoas que falam assim, nossa, quando você fizer do hobby o seu negócio, você vai cansar e enjoar. Capaz, agora mesmo.
domingo ou sábado nós dedicamos a jogar Impérios Sagrados. Sagradamente, né? Há quase 25 anos. Interessante. E agora, né, vocês vão lançar um financiamento, né, de um livro muito interessante, chama-se Primogênito do Sol. Poderia contar por cima sobre esse novo projeto? Bom, a Impérios Sagrados, ela, enquanto startup literária, fundamentalmente ela é uma editora, porque nós, no Brasil, não temos uma regulamentação específica para startups ainda, né? Então é preciso você se adaptar. Então, a Impérios Sagrados é editora, ela pode fazer eventos, tem uma série de coisas, o qual o CNPJ tem essa mobilidade. E o lançamento do Primogênito do Sol, ele é um livro que inaugura uma nova era, né, de livros da Impérios Sagrados enquanto startup. Eu escrevo enquanto autor, e eu brinco que eu sou ainda o capital intelectual mais ativo na empresa, apesar de ter 30 e tantas pessoas hoje na startup, né? Meu sonho é que as pessoas comecem a escrever em Impérios Sagrados, mas para isso tem que ler o que eu escrevi, claro, para saber do universo, jogar o RPG de mesa, né? Então, a IS, ela vai ter sua primeira obra publicada enquanto empresa, né? Isso eu brinco que é um movimento bem doido, né? Porque eu tenho que ceder os copyrights do que eu escrevo para eu mesmo, né, enquanto o CNPJ, o CPF do CNPJ, né? E o lançamento do Primogênito do Sol, ele é o coroamento daquilo que a gente vinha semeando. Como assim? Nós tivemos o lançamento do livro Milênios de Solidão, de minha autoria pela Cotter Editorial. Então, nós temos aí, então, um livro que faz parte do universo Impérios Sagrados, sendo vendido por outra editora. Ou seja, quando sair o Primogênito, nós também teremos mais um livro, que é o Primogênito, puxando também as vendas do Milênios de Solidão. Então, é interessante para quem escuta eu falando, para entender como é o processo de uma empresa que transforma, né, um hobby em um negócio. Interessante. Quer dizer, a gente sabe muito bem que começou, na verdade, tinha um outro livro anterior, e esse projeto vai puxar também esse mesmo. A intenção é essa. A intenção é essa. Uhum. Porque nós temos também o livro Sombras no Entardecer, que é de minha autoria publicado, o Narrativas Interrompidas em Memória e Clamor Élfico, Contos Imortais. Também de minha autoria, só que a IS está impulsionando apenas na Amazon. O ano que vem a gente vai transformá-los também em livro físico. Mas isso é bem uma parte que a gente está trabalhando muito para que não fique confuso para o leitor que está chegando agora, né? Nossa, por onde eu começo? Olha, tem o Milênios de Solidão, excelente leitura para começar no universo IS, Impérios Sagrados, e vai ter o Primogênito do Sol. Então, tem muitos personagens da narrativa que conversam, né, entre um romance e outro, mas são completamente distintos os dois romances. Interessante. E mais que cada romance tem uma linha, tem uma proposta interessante. Quando eu fui adentrando um pouco mais esse universo para entender mais a sacada, eu senti isso, essa complexidade. Tanto que vou adentrar nesse ponto, que tem uma peça-chave que, conforme já tínhamos visto, que impactou o Jeremy Javier, acho que é isso, Jeremy Javier, ou vulgo Senhor das Sombras, que tem uma coisa muito interessante, que na qual eu já tenho visto, já tenho me chamado muita atenção, que é questionamento sobre a perda da humanidade, né? E o que você se envolveu, também se envolveu com ele, contando da inspiração, contando da criação, vamos falar a verdade, essa criatura tão complexa, tão profunda, né? Tão simples de entender. O Jeremy, que também era na narrativa O Senhor das Sombras, o nome verdadeiro dele é Montserrat. A Montserrat significa a piedade da compaixão. Esse é o significado do nome. A Montserrat é filho de dois deuses, o deus Arut e a deusa Adarum. Porém, ele não foi criado, né, pelo pai, e muito jovem, uma criança, a mãe teve que abandoná-lo. Só que nós estamos falando de uma narrativa, né, ele tem, na história, mais de 5 mil anos. Né? Então há que se pensar que é uma vida longeva, né? Ou seja, ele é um deus que vive entre os mortais. Porém, o fato que marcou ele não é esse, não é nem o abandono pelo pai. É os poderes na narrativa que ele foi atrás, poderes esses que possibilitaram fazer grandes feitos, só que de uma forma muito negativa.
né? A Montserrat, enquanto ele usava a alcunha de Montserrat, ele cometeu muitos crimes, genocídios assim, bárbaros, absurdos. Ficou mais de 2.500 anos trancado em um plano, conseguiu sair de lá, conseguiu se libertar. Quando ele saiu de lá, ele perdeu muita coisa, poderes, uma série de coisas. E, por um acaso do destino, conheceu uma outra pessoa, a qual ele abandonou o nome de Montserrat, inclusive a alcunha de Senhor das Sombras também, que é um título, né, dado aos poderes que ele adquiriu, acabou casando e constituindo uma família. Claro, que imagina o leitor se perguntando, mas como tudo isso? Bom, logo todo mundo vai poder saber como é que é essa vida, né? E se é possível deixar esses crimes para trás constituindo uma família. Né? Mas acredito que o fato que mais marca é que, logo no início do livro, ele está falando que ele perdeu a humanidade dele e que tudo depois disso se resumia a esse fato fundamental. Mas aí eu desafio o leitor, né, a acompanhar a narrativa. Qual é o adendo que eu faço? E o Jeremy, né, quem vai ver lá, o Andros, o Francisco II, que é o imperador lá do Império de Tarion, entre outros, são personagens de jogadores reais. Então essa história foi jogada em mesa de jogo e transcrita para um romance. Mas transcrita fidedignamente, Cris? Não, não foi, né? A adaptação, quando você trabalha numa algo intermídia, ao meu ver, é quase impossível se adaptar literalmente, fidedignamente, né? Então, é claro que para transpor para o romance, escrever, tem que passar por um longo processo de mais de um ano de escrita, até porque quando você tem uma empresa, você escreve para elencar os produtos e serviços, os romances fazem parte. Então, tem todo esse outro ponto de vista que também integram, né, a Startup S e os romances da Império Sagrado. Interessante. Ou seja, no caso, para poder as pessoas entenderem que isso lembra muito a narrativa transmediática, que é uma fórmula, digamos assim, que já viu acontecer. Nós temos aí o caso Matrix, que é um clássico, que ele começou do filme, depois foi para o GP, foi para a animação, fizeram um monte de coisas, inclusive voltaram até fizeram um livro contando a parte da história e depois um segundo filme, que é totalmente descontinuado do primeiro. Que às vezes a gente sabe também que as pessoas não têm essa, vamos assim, o hábito de leitura, o hábito de poder descobrir informações, né? Então, isso lembrou muito, essa tática me lembrou muito essas questões. É claro que você conseguiu, pelo que eu estou sentindo e vendo, você conseguiu unir as duas coisas para poder já se conectarem, trazendo ganchos narrativos. Né? É um processo que... o primeiro romance que eu escrevi foi Sombras no Entardecer. Eu escrevi quando eu tinha 16 anos, mas eu não publiquei esse livro, publiquei ele em 2017. Depois escrevi O Milênio de Solidão e o Narrativas Interrompidas em Memória, que foi o terceiro, fiz em conjunto com a Caroline, com o Vinícius, com o Yuri Namin. E depois disso escrevi o Amorel por Contos Imortais. Todos esses livros vindo das mesas de jogo do Império Sagrado. Agora, é claro que quando a gente faz essa transposição, é diferente do que aconteceu de fato em jogo. É impossível, né? É muita coisa, né? Você tem que condensar muitas coisas, organizar outras, repaginar outras, não é? Para que ela possa ser algo de uma, como dizer isso, melhor transposto para a leitura. Né? Ou seja, para que o leitor tenha mais facilidade dessa compreensão desse universo. Interessante. Também, outra questão que chama muita atenção são, é claro, eu citei de um personagem, mas todos têm uma profundidade muito grande. E, claro, né, relações que acabam mudando uma realidade. Você já começou no começo falando sobre a questão do protagonismo, né, que cada um tem um empoderamento de criar a sua própria narrativa, coisa que eu acredito muito nessa possibilidade. Como que você descreve para o público essas sensações, essas questões todas que nós estamos vivenciando, né? Que que a gente sabe, isso nada se vem por acaso, tudo tem uma base, né, histórica, uma base literária por detrás, mas eu diria que mais histórica, né, que a gente sabe também muitas coisas, a gente se baseia na nossa realidade para poder construir uma outra narrativa ficcional.
qual que é o detalhe no roleplay game, né? Como ele é uma narrativa construída de forma conjunta, e tem os dados, né, literalmente os dados que você joga, né, para decidir muitas das coisas das personagens, o maior impacto nesse caso é essa imprevisibilidade das ações humanas, né, dentro da narrativa, enquanto jogador, e também dessa interferência dos dados, né, porque se dá um certo valor no dado, por exemplo, tem uma personagem que tem um poder X, e esse poder X abre, por exemplo, uma passagem secreta, digamos assim. Né? Se você jogar o dado dessa personagem passar no teste, abriu. Se não abriu, tem outra possibilidade. E, nesse sentido, esse fator é determinante para escrever. Porque uma coisa é você condensar o que aconteceu de uma melhor forma possível. Outra coisa é mudar o que aconteceu, né? Então, eu procuro não mudar o que aconteceu e simplesmente tornar algo melhor. E o Primogênito é o primeiro de uma série de livros que vão culminar aí com bastante surpresa. Interessante. E vou falar a verdade, viu? O povo é quem indica. Que eu espero é que esse sucesso, esse projeto vá muito à frente, sendo que também, pelo que você descreveu e também estamos vivenciando aqui, é que isso pode trazer muitas propostas interessantes, além de que, narrativamente falando, eu acho que é inusitado. Nunca na história, isso também, quando eu acompanho vários livros, eu tenho de ler alguns clássicos, eu acho que nunca na história brasileira teve esse ímpeto de misturar coisas que não são exatamente nacionais, são supranacionais, fora daqui, mas colocando uma coisa muito próxima da nossa realidade, da realidade mundial, que é justamente a desumanidade, as situações de impacto, né, que a gente está vivenciando, coisas que me preocupam, a meu ver, me preocupam um pouco não, bastante, não desmerecendo a situação, mas me preocupam demais em certos pontos, além dessa profundidade, né, que estamos vendo. Eu vejo que o motriz, né, do Primogênito do Sol, eu já estou terminando o livro A Linhagem da Justiça, que vem depois do Primogênito, né? Mas o Primogênito, ele antecede, né, ele é o primeiro dessa nova série de livros, e eu acredito que o maior ponto dele, enquanto literatura, é esse histórico, esse background, né, dele vir de mesa de jogo, dos personagens serem jogadores, e da trama, dessa trama que ela, ao meu ver, é uma trama inusitada. Né? Não só por uma leitura nova, que nunca veio a público, no sentido mesmo de, poxa, esse Deus que está caminhando mortalmente, mas que de repente constitui uma família, tem filhos gêmeos, né, que é Atarius Dominus, e dentro da narrativa, assim, é uma personagem que todo mundo espera algum tipo de redenção. Aí a pergunta é, será que relacionamentos, né, oferecem alguma redenção? No caso dele, com esses crimes? Será que é possível falar, dentro da narrativa, que ele se importa ou não se importa? Como é que perdeu a humanidade, né? Então, acho que toda essa narrativa, ela é muito inusitada. Muito, porque a própria vida do Jeremy, enquanto personagem, é inusitada. Você não tem isso na literatura, né? É uma literatura que ela é literatura, é geek, tem várias questões de personagens lá dentro, né? Uma série de personagens, cada um com o seu jeito, a sua maneira, né? A sua sexualidade, o seu gênero, de várias nuances, e além de que fica esse gostinho desse drama tão humano e ao mesmo tempo tão sobre-humano. Acho que é um grande diferencial. Sim, e isso que eu tenho percebido, tanto que, é claro, também uma grande preocupação, que eu não sei como que é a sua opinião sobre essa questão, né? O que você está vendo sobre a questão da literatura brasileira, em relação dessa questão da busca da inovação, é claro, a gente está caindo numa linha de romance pós-moderno, um romance totalmente diferente, eu diria muito atual, muito, talvez atemporal, talvez, eu diria.
tem essas características, pelo que eu pude perceber ao fui examinar as informações. Eu vejo, assim, que quando eu fui mostrar para uma ex-professora minha de teoria literária, que também sou mestre em literatura, quando eu dei Milênios de Solidão para essa pessoa ler, essa pessoa disse, não, isso não é literatura, isso nenhuma editora vai aceitar. Aí eu pensei assim, realmente, talvez algumas pessoas não estejam preparadas para ler Milênios de Solidão, quiçá o Primogênito do Sol. Justamente porque se enquadra nessa questão pós-moderna que nem todo mundo consegue avançar. Às vezes as pessoas estão presas, e assim, vemos em caixas, né? Sempre classificamos as pessoas, as coisas são caixinhas, né? Que tem dificuldades de abrir essas caixas. E uma literatura como o Milênios de Solidão, por si só, já é algo inovador. Você não tem... Esse romance é um único, é novo no mercado editorial, né? Tanto que a Cotter Editorial, que comprou os copyrights do Milênios, ela foi muito visionária. Ela inaugurou um selo novo. Né? Por quê? Porque sabe que é um livro que ele vai começar a ser descoberto junto com o Primogênito do Sol. Interessante. Então, tem toda essa jogada para ser marketing também, porque são visionários, é uma editora Cotter visionária, e tem o meu lado, claro, enquanto seu da Impérios Sagrados. Mas a narrativa de ambos os livros você não encontra por aí. O que você espera numa narrativa, né? Ou que uma narrativa de romance termine com o casal e vivendo felizes para sempre, não é? Só que nós estamos falando do mundo medieval, falando de um semideus, aliás, um deus andando na Terra, né? Que se casa, tem filhos. E o que você vai fazer se você casa e tem filhos? Vai querer defender suas crias, como eu digo no romance, né? Não vai querer deixar que toquem nessas crianças. Ou seja, ele é um deus. Ele não vai permitir que toquem nos filhos. Então, há que se pensar o que ele vai fazer para defender. De outro tanto, isso falando, né, no Milênios de Solidão. No Primogênito do Sol, nós temos ali a pergunta fundamental, como e o porquê, e se ele vai um dia recuperar sua humanidade de volta, mesmo, especialmente, tendo filhos. Né? E será que é um casal que vai viver feliz para sempre? O que é viver feliz para sempre no mundo medieval, por exemplo? Né? Então, acho que são muitas perguntas que estão na narrativa e que, se você pegar, ao meu ver, romances aí da literatura universal e também brasileira, você tem sempre um desfecho para um casal, ou uma grande tragédia, né? E anunciado no início, e não é algo, no caso, planejado em termos de poderes e tudo mais, né? Como um deus de 5.000 anos certamente faria. Então tem todas essas nuances, assim, e também como é que é um cidadão de 5.000 anos. Também será blasé com a vida? Eu convido o leitor a dar fazer de forma especulativa, né, de aqueles romances para conferir. Exatamente. E eu faço esse desafio também. Porque ler, uma coisa que é importante, eu sempre falo isso para as pessoas, a leitura é uma das formas de você salvar pessoas. Incrível que pareça. Não é só a leitura, o teatro, as artes pensadas. Eu falo não aquelas artes que a gente está vendo que são enlatadas, que a gente vê na grand mainstream, vendendo esses produtos, mas não criando essas provocações, esses pensamentos, né? Livres, é claro, de forma independente, de que quer que seja, para poder entender o assunto, entender o que está acontecendo na sua humanidade, o que está acontecendo no seu mundo afora. Quando eu vejo esses textos, eu vejo essas questões, eu gosto de ler pensando, assim, não só narrativamente, mas assim, entendendo a trama, entendendo o universo, mas também questionando. Por que será que essas coisas acontecem? Qual o motivo? Porque tudo tem motivo. Não existe uma coisa ilógica, coisa que você na qual está trabalhando bastante aqui. E claro, é uma provocação que eu deixo para o público. Temos de ler. Ler esses pontos. Eu convido realmente o público a vir conhecer as mídias da Impérios Sagrados, né? O Instagram, o nosso site www.imperiossagrados.com.br, né? O Facebook, o blog do Medium, Impérios Sagrados também. Então, tem um conto liberado de forma gratuita no Notapad, né? As Areias da Aurora estava liberado também. Então, assim,
vem conhecer com a gente, conversar. Vocês vão se apaixonar pelos romances, pelas narrativas. Talvez não amem as personagens, porque tem personagens que você vai odiar, vai dizer, não pode acontecer isso, olha só. E tem outros que você vai dizer, não, por favor, deixa vivo, é algo assim, então. E tem outros que você vai torcer. Não é que tudo errado com essa criatura aí, né? Então, tem que conhecer Impérios Sagrados. Perfeito. E, bom, para poder finalizar, né, eu vou fazer aqui um rápido bate-bola. Uma palavra, o que vier à sua mente. Se quiser justificar, à vontade. Eu vou começar justamente com essa palavrinha que você acabou de falar. Paixão. Andros e Jeremy. Impérios Sagrados. Vida. RPG. Desejo. Universo Geek. Inspiração. Literatura. Movimento. Para finalizar, e acho que esse talvez é o nosso maior tema, Progênito do Sol. Liberdade. Beleza, pessoal. Quero agradecer novamente ao Christian por ter cedido mais uma vez o seu tempo nesse papo maravilhoso. E faço convite a vocês acessarem esse material, acessarem as mídias do IS, as mídias, todas as redes sociais que ele descreveu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos cards, em todas as minhas redes sociais e nas redes sociais da IS vão estar disponíveis todas as informações. Vão acompanhando também a campanha de financiamento, que isso é muito importante. E a partir de agora, de sexta-feira 13, sexta-feira 13 de novembro, vai estar disponível lá para você nos ajudar a realizar esse sonho que é tornar o Primogênito do Sol realidade. Nos ajude, eu conto com você. Exatamente. Eu faço questão de apoiar esse projeto, que tem potencial e é uma revolução. Eu diria que um avanço literário, que nós precisamos abrir os olhos, abrir a nossa mente, para poder, às vezes, fugir um pouquinho dos formatos que nós vemos tradicionalmente. Porque agora, como dizem, o mundo sempre vai mudar. Não há como poder ficar estagnado. Vamos avançando. Como diria a Monique Wittig, a literatura pode operar como máquina de guerra. Então, convido vocês a virem acompanhar essa guerra e luta no Império Sagrado. Exatamente. É isso. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.